Olá pessoal, bom dia, como estão? Bem, nessa aula a gente vai dar continuidade à aula sobre threads, tá? Sobre a revisão de processos e threads. Agora a gente vai iniciar a parte 2, que é a parte das threads, certo? Essa aula de threads a gente vai dividir em 3 pequenas aulas, tá? Então essa é a parte 1 da aula de threads. Bem, primeiramente vocês lembram que é uma thread, né? A thread é aquele fluxo de execução, né, que você tem dentro de um processo do sistema operacional. Então, se você tem 2 threads, você tem 2 fluxos de execução independentes, não é isso? Certo? Então, as threads elas executam dentro do processo, tá? Então, elas são fluxos de execução independentes dentro do processo. Atentem bem para essa palavrinha aqui, independentes, tá? Então, cada fluxo dentro do processo, cada fluxo independente é considerado uma thread. Então, se você tem um processo e uma thread, você tem um processo com um único fluxo independente. Se tem 2 threads ou 3 threads, 2 ou 3 fluxos independentes dentro do processo de execução. Tá? Então, as threads elas permitem você compartilhar os recursos do processo. Então, você viu que um processo ele tem bastante recurso alocado a ele, né? Então, esses recursos eles podem ser compartilhados com as threads, embora eles não possam ser compartilhados entre processos. Então, para um processo comunicar com outro, ele tem que se comunicar via troca de mensagem, não por compartilhamento de recursos, tá? Então, a criação de threads ela é mais leve que o de processos, né? Então, isso quer dizer que as threads elas usam menos recursos e a instanciação ela é menos complexa e mais rápida quando comparada à instanciação do processo, tá? Então, uma formalização do conceito de thread. Então, thread é uma unidade básica de uso da CPU, né, onde cada thread é composta por um identificador, um contador de programa, um conjunto de registradores e uma pilha. Então, o identificador é aquilo que vai permitir que você saiba qual thread é qual, né? É um IDzinho para ela mesmo. O contador de programa, ele permite saber exatamente onde a thread parou na execução daquele código-fonte e voltar para aquele exato momento, quando ela for realocada para a CPU, né? O conjunto de registradores armazenam os dados que estão sendo utilizados pela thread, né? E a pilha é a que permite que as funções que são executadas do código-fonte dentro da thread, eles saibam quando retornar, né? Então, você tem uma função que chama outra função, que chama outra função, essas funções mais dentro, né? Elas precisam saber como retornar o resultado para as funções que estão mais acima dela, né? Então, isso é tudo feito lá com o auxílio da pilha, tá? Então, as threads elas compartilham com os demais threads o código-fonte, os dados e outros recursos de alto nível que são atribuídos ao processo dono das threads em questão, né? Então, as threads elas pertencem ao processo, tá? Um exemplo, um programa editor de texto, né? O bloco de notas ou Word, seja qual for, né? Então, você teria aqui nessa bola maior a ilustração do processo, e esse processo ele vai ter 3 threads dentro dele, né? Que são 3 fluxos independentes de execução. Então, essas 3 threads aqui, ilustradas por essas listrazinhas aqui, né? Uma delas seria responsável por capturar os movimentos do teclado, quais teclas estão sendo digitadas e botar isso lá na tela do usuário. Outra thread seria responsável somente por salvar automaticamente as modificações do arquivo no disco. E outra thread seria executada somente para fazer a correção ortográfica, por exemplo. Então, vejam que são 3 fluxos independentes, né? São 3 tarefas que são executadas de forma independente uma da outra, mas todas elas fazem parte do processo. Então, tudo que faz parte do processo, mas que precisa de um fluxo específico de execução, pode ser incorporado com uma thread, certo? Threads de sistema operacional e threads de processador, né? Então, vamos tentar tirar um pouquinho dessa dúvida, né? As threads de processador, né, o termo thread em si quer dizer um fluxo independente, mas quando está aplicado ao SO é um fluxo independente de execução. Então, as threads de processador são implementadas no hardware, enquanto as threads de software são implementadas em software, certo? Um exemplo aqui, imagine, né, que isso aqui é o processador, esse quadrado maior aqui é o processador. Dentro do processador, né, você vai ter 4 núcleos de execução, também chamado de cores, né? E cada núcleo desse vai possuir 2 threads de execução, certo? Então,
aqui nessa imagem você tem um processador, 4 núcleos ilustrados por esse quadradinho laranja, né? E 8 threads, sendo que cada core, cada núcleo vai ter 2 linhas de execução independente. Então, se você tem várias atividades para serem distribuídas na CPU, o sistema operacional pode garantir que cada core desse receba de forma independente algumas atividades e o core vai atribuir essas execuções para as threads, tentando balancear o máximo possível. Okay? Isso aqui é a imagenzinha de um processador real, né? Então, essa ilustraçãozinha aqui é desse camaradinho aqui, e dentro dele você tem os núcleos e as threads de processador, que são implementadas em hardware, né? Outro exemplo do uso de threads, um servidor web. Então, como é que funciona o servidor web? Você tem uma máquina que é dedicada a receber requisições dos clientes. Esses clientes eles podem ser, né, computadores pessoais ou notebooks, né, podem ser celulares, né, outro usuário aqui fazendo outra requisição. Então, vários usuários de diferentes locais eles fazem a mesma requisição para esse servidor. Certo? Esse servidor, digamos que ele armazena um website. Certo? Então, vamos ver mais a fundo como é que acontece essa comunicação. Certo? Então, dado que chega a comunicação dos clientes no servidor, né? Isso aqui está ilustrando como é que funciona dentro do servidor, certo? Então, aqui chega a conexão de rede, né? E o servidor ele vai ter um processo, essa bolinha aqui, né? O processo do servidor web, que vai ser responsável por gerenciar as requisições dos clientes. Então, cada vez que esse processo está em execução, você tem aqui uma thread, essa threadzinha aqui, que ela é chamada de thread despachante, que ela é responsável somente por receber as requisições e criar outras threads para resolver a requisição do cliente. Porque se essa thread aqui fosse responder a cada cliente que chega, vocês entendem que seria um fluxo linear, cada cliente teria que esperar a requisição do outro acabar para poder fazer a requisição dele. Então, essa thread ela é responsável só por encaminhar, porque ela deve estar sempre livre. Então, ela recebe a requisição, cria uma outra thread chamada de thread operária, e essa thread operária é ela que vai fazer realmente o que o usuário deseja, vai consultar o que o usuário está pedindo, algum dado, ou vai retornar a página web, o código HTML, etc. E essa aqui, ela recebe a requisição bem rápido, e libera para a thread despachante. Então, ela volta a ficar aguardando novas requisições. Porque se ela não fizer isso, o servidor vai estar sempre indisponível, porque essa thread vai estar sempre ocupada fazendo a requisição dos clientes. Né? Então, por isso que é necessário você entender bem esses conceitos de thread despachante e thread operário. Tá? Isso tudo aqui acontece dentro do espaço do usuário. Tá? E você também tem o espaço do núcleo, que é a parte que é gerida mais pelo sistema operacional, e elas são independentes, essas duas partes aqui, o espaço do usuário e o espaço do núcleo, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, tá? Bem, pessoal, então é importante ressaltar que, quanto ao desempenho, né, o uso de threads em si não resulta em ganho de desempenho quando, nesse cenário específico, né, quando os processos são CPU-bound, né? Vocês devem lembrar que o CPU-bound são aqueles processos que fazem muito uso de CPU. Então, se você tem processos que fazem muito uso de CPU, não tem vantagem, não tem benefício de desempenho se você quebrar isso em vários fluxos de execução, porque eles necessitam do processador. E o processador vai estar sempre ocupado, então não tem como ele escalonar e ter ganho de desempenho fazendo essas trocas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente em detalhe o que são os processos CPU-bound e ES-bound. Tá? Agora, só para exemplificar um pouquinho. No entanto, quando há uma grande quantidade de computação que usa, né, entrada e saída, os threads permitem que essas atividades se sobreponham e, desse modo, eles aceleram a aplicação. Né? Então, se você tem muitos processos que fazem uso de ES, esse processo ele vai estar muito tempo aguardando os controladores de entrada e saída. E se ele está aguardando, a CPU está ociosa. E se ela está ociosa, o sistema operacional pode fazer, né, o gerenciamento e botar outro processo para executar lá enquanto, né, essa thread ou esse processo está ocioso aguardando a entrada e saída. Tá? Não se desespere que a gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? Dos que são os processos CPU-bound e ES-bound.
Tá? Outro conceito clássico é o conceito de multithread, né? Então, o termo multithread ele é usado para descrever a situação em que você permite a existência de múltiplos threads. Né? Veja um exemplo a seguir. Então, se você tem aqui, nesse primeiro exemplo, 3 processos e você tem uma thread em cada processo, você tem 3 threads, certo? Só que aqui você tem um uso maior de recursos, porque você tem vários processos em execução. No outro cenário aqui, você tem um único processo que armazena as 3 threads e você consegue economizar os recursos desses outros 2 processos e consegue centralizar nesse aqui, tá? Então, quando você tem mais de uma thread, né, é considerado um sistema multithread. Então, se uma thread abre um arquivo, né, esse fica visível para quem? Então, se uma thread abre um arquivo, esse arquivo ele vai estar disponível para todos os outros threads que fazem parte do processo, tá? Então, o thread não tem exclusividade. E os demais threads podem ler e escrever naquele arquivo, embora somente uma thread tenha aberto ele. Tá? Mas os recursos são compartilhados pelo processo. Então, se uma thread abre um arquivo, o arquivo ele vai pertencer ao processo e todas as outras threads vão poder acessar aquele arquivo porque ele faz parte do processo e os recursos do processo são compartilhados entre as threads. Então, se cada thread tivesse seu próprio espaço de endereçamento, arquivos abertos, alarmes, etc., o que poderia acontecer? Né? Então, nesse caso, eles seriam praticamente processos separados, né? Porque o benefício das threads é você economizar esses recursos que o processo, né, instancia cada vez que é criado. Então, aí vem quando, por que usar threads? Né? Então, já que eu posso ter o mesmo benefício com os processos. Então, o que desejo conseguir com o conceito de thread é aquela capacidade de você compartilhar, né, um conjunto de recursos de forma que eles possam cooperar na realização de uma tarefa. Lembram lá do exemplo do editor de texto, onde você tem 3 processos distintos, mas um único objetivo, né, fornecer o serviço de edição de texto para o usuário. Então, eles cooperam para atingir esse objetivo. Tá? Ok, pessoal? Por hoje é só. A gente vai encerrando essa aula aqui. Essa é a parte 1 da revisão de threads. E nós vamos ter mais a parte 2 e a parte 3, tá? Mais 2 aulinhas pequenas para a gente encerrar o assunto de revisão sobre threads. Ok? Obrigado e até a próxima.